Lembra de uma cena muitas coisas do reveladas, 12 diversos milhão. detalhes, segredos, novidades. Tá ali. Nossa, quanta 12G. revelação. E 12G, bora. nesse vídeo eu vou detalhar para vocês todos Doisinhos. os segredos e curiosidades que aparecem. Temos na dois, gameplay um de 10 e um de apresentada 5. do Circo dos Horrores. São 10 minutos recheados de coisas interessantes. Bora. E caralho, Mas aquilo. calma, vamos por partes. Esse Eu vi o vídeo trailer. vai ser totalmente dedicado ao gameplay e Eu ao vi, novo ok. trailer. Ainda vou fazer o segundo e terceiro vídeo É? resumindo Terceiro? todas as outras Só vi dois. revelações que tivemos. Só vi aí dois no teu canal. Bomba aí. Eu acho que o Mono pode sim sair do loop infinito e, se duvidar, ele já conseguiu escapar. Se isso for verdade, muda muita coisa sobre o universo de Little Nightmares e nossa concepção sobre a Six. Bom, enfim, vamos falar do Carnival, a parte mais doentia de Little Nightmares. Caraças, mano. Este vai ser uma loucura. Logo de início já dá para perceber que esses visitantes são bem diferentes dos convidados do The Mal. E bem aqui, Lon e Alon estão andando agachados. Isso acontece porque, se eles correrem, os Faz barulho. visitantes vão ouvir e provavelmente vão matar os dois. Lembrando que eu disse que precisa ter estratégia e que seria importante se colocar na situação? Pois é, você vai notar isso várias vezes ao longo da gameplay. Lembrando que isto agora é produzido por outros, né? Pela Supermassive. A aparência do Homem de Terno Roxo parece um zumbi, né? Meio magro, com o boneco no colo, que parece uma versão menor dele, tipo uma criança. É tipo, pode ser um Já já eu ventríloco. falo mais desses bonecos que ficam apresentando as gincana. Essa parte aqui é O mais boss final focada na pode ser tipo um mecânica de ventríloco gameplay. aqui do Então, circo. não tem muita coisa relevante, tá? Mas fala sério, que cenário horrivelmente lindo, né? Nossa. Yeah, mano. E Pumba. quando o Lon e a Lon caem, eles vão direto para aquela brincadeira de pegar maçã com a boca. Ih, mas é que ele tá morto. Só que esse visitante aqui levou a brincadeira longe demais. Ou talvez alguém tenha afogado ele, o que é mais provável. Logo depois, quando eles percebem que tem um visitante tampando o caminho, usam um carrinho cheio de maçãs para distraí-lo. E um pouco mais adiante aparece uma parte que lembra muito os convidados do primeiro Little Nightmares. Todos ali em cima, comendo tudo. Pois que é, tem na mano. frente. Na sequência, Parecido, temos não é? visitantes brincando de pinhata. E estes parecem os Só que bonecos de tem porcelana. outro visitante vivo. E o outro tá ali. Detalhe, ele está sem um dos braços. Imagina há quanto tempo ele está ali. Sinistro demais. Nessa área também tem combate, que está bem parecido com Little Nightmares 2. Mas parece que, na maioria das Parecem os vezes, bonecos de nós vamos porcelana. ter que se ajudar. Senão, não dá para derrotar esses inimigos menores. Claro, por isso é que são dois. Na tenda tem outra brincadeira chamada banho de mira. Só que aqui, quando o Lon acerta o alvo, o visitante cai numa água, né, na banheira de água e fica preso. No fundo são as atrações do circo, E né? ele se afoga e morre. É interessante notar que ao longo da gameplay aparecem vários jornais e cartazes espalhados que eu Eu não às vou vezes priorizar vejo porque eu agora, esqueço-me mas são se bem metia para gravar ou não. Mais adiante, o Lon é raptado. E como eu disse, esse Little Nightmares vai ser bem mais difícil e estratégico. Se você ver esses bonecos ainda mais em grandes quantidades, tem que achar um jeito de não fazer barulho. Senão, não adianta correr, eles são muito Esta rápidos. parte do Ou circo é você muito à tenta base de ou passa stealth, né? despercebido. Agora, Aliás, se liga Little nessa Nightmares é vibe quase todo monstruosa. nisso, mas... Tem ali gajos a andar no polvo. Aquela atração do polvo. Tipo. Ou então não, ou então é só um carrossel. Só para ouvir? Eu não vou pausar muito, ok, malta? Não, isto não é um react como é para a gente ver bem. Eu acho que esse item aqui parece uma caixa de música. Pode ser ativada de alguma forma, ativando algo escondido. Vimos isso apenas no trailer. Aqui não tem muito segredo. Eles pegam um disjuntor para colocar no lugar certo e possivelmente energizar uma porta ou algum mecanismo. Nessa transição de cena, eles aparecem em um lugar bem bizarro, com o visitante muito Tem um gajo a maior que os espreitar. outros. E não, esse aqui não é o grande vilão dessa
nessa parte. Isso me faz acreditar que teremos vários tipos de inimigos por área. Não só pequenos, mas alguns grandões também. E cada um exigindo uma estratégia diferente. Eu já comentei isso também no vídeo anterior. Aqui parece o refeitório deles, a cozinha, né? Tem até um quadro ali, mas não me parece nada relevante. Um pouco mais pra frente, vemos de novo a brincadeira de pinhata. Com outro bacana. Dessa vez o visitante está roxo. Diferente do primeiro, que ainda se mexia um pouco, Este esse já morreu faz tempo. Este já lá bateu as botas. Batendo nele, muito bizarro. Nessa parte, Lon e Alon precisam chamar a atenção dele com assobios. Assim que conseguem, tem que sair da frente rápido, porque o visitante ataca um pouquinho antes de chegar no local. E parece que é só um golpe para morrer. Então pois, então levas uma pancada daquela merda gigante. Acabou. Deve ser eles pequenininhos, magrinhos. Quer dizer, eles não subiam, eles chamam ei, oi. Tem algum tipo de interação entre Lon e Alon, mas eles decidem seguir direto sem brincar. Em seguida vemos os visitantes numa fila. Estão na fila, né? Acho que é para ir na roda gigante ou montanha russa. Legal notar que cada visitante tem roupas diferentes, se mexem no frio, tossem e reagem ao ambiente. Muito bem feito. Mais adiante também vão ao circo. E tá a chover pra caralho. Algum segredo ou algum item secreto, algo assim. É capaz já. E depois de ativar uma alavanca, Lon e Alon sobem no carrinho e vão em direção a uma tenda enorme com várias setas. E eu acho que é ali que vamos fugir ou ver pela primeira vez o Homem de Terno Roxo, o comandante desse show de horror. O carrossel tá aqui dos cavalos. No trailer eu vou focar nas partes que não aparecem na gameplay. Aqui parece ser a chegada ao circo, ou talvez só a compra de um ingresso. Difícil saber. Vale mencionar que ali tem um símbolo do olho, o mesmo símbolo lá do The Mall. Mas quando mostra a montanha russa, tem algo bem estranho e perturbador. Se você prestar atenção, vai ver visitantes mortos e esquarté lá dentro. Nem posso falar muito disso porque o YouTube é meio sensível, vocês sabem. E bem no finalzinho dá pra ver o Lon e Alon, que é aquele exato momento que termina a gameplay. Isso me dá a entender que sempre tem alguém observando eles dentro do circo. Depois aparece um mapa do local e um terno roxo ao lado, que é o grande vilão dessa área, vocês sabem, né? Já falei muitas vezes isso. O mapa tem vários pontos marcados. Será que ele está tentando descobrir algo? Fugir dali? Tem muitos desenhos e anotações em lugares específicos, como se alguém estivesse planejando alguma coisa. A gente vai falar mais sobre disso em outro vídeo, tá? Totalmente dedicado. E nesse outro trechinho, percebemos... E tá o casaco outra vez? E tem um pequenininho que é para o ventríloco. Desde o primeiro Little Nightmares, realmente parece que a entidade do espelho tem feito algo com todos eles. Será que ele... é o responsável por distorcer todos? Não sei. Eu já fiz um vídeo teorizando quem é o grande vilão por trás de tudo isso, a grande entidade, tá? Dá uma olhadinha lá depois. Agora tá fazendo mais sentido do que... Deem uma olhadinha lá, pessoal, porque hoje a gente vai ver só dois roxos, um pro apresentador, dois específicos. Boneco de ventríloco. Tô dando bastante ênfase no Homem de Terno Roxo porque ele já apareceu no podcast The Songs of Nightmares, tá, pessoal? É o podcast canônico de Little Nightmares, tá? Tudo faz parte do mesmo universo. E lá ele é descrito assim: o Homem de Terno Roxo é uma entidade sombria e elegante, vestindo um terno roxo impecável, com traços alongados e comportamento calmo, porém inquietante. Ele não é apenas um ser físico, sua presença parece atravessar o real e o psicológico, agindo quase como uma manifestação dos traumas e dores emocionais das pessoas que encontra. Medonho, né? Nessa parte aqui, ele aparece exatamente como foi descrito. Meio escuro, mas é ele. Olha ali. Olha ali. No canto, vários retratos, possivelmente do pessoal do circo, ou até da família dele, como se fosse passado de geração em geração, algo que vimos no The Mall, né? E no Ninho também. Cada área tem seu legado e antepassados, mas aqui parece que só sobrou ele. Esse trecho aqui passou bem rápido, mas vimos que ele vai começar a perseguir os dois geneticamente. Óbvio. Em um momento, ele abre a porta e tenta matar os Tem dois, sempre, Little Nightmares tem sempre a perseguição do boss, sempre. Da perseguição. E no final mostra que Lon e Alon foram raptados. Foram capturados. Muito possivelmente por uma armadilha. Não acho que foi ele quem pegou, não. E também... não acho que ele mata, pelo menos não agora. Mas tem ali alguém no meio. Ele escraviza crianças para participar do seu show. Pois. Então, já dá para imaginar o que vem depois, né? Um grande show. Ou talvez, com sorte, os dois escapem antes dele começar o show de horrores. Eu espero que sim.
Então, pessoal, esse foi o vídeo de análise do trailer e gameplay. Você viu algo diferente? Comenta aí. Comenta aí. Vídeo do Mono, das HQs, de tudo que foi apresentado. Uma máquina dos G. Eu acho que finalmente ele saiu do loop. Nossa, eu tô muito empolgado para contar tudo que eu descobri para vocês. Deixe seu gostei, compartilha se curtiu esse tipo de conteúdo. Tamo junto, fiquem com Deus, até mais e tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui. Os inimigos que aparecem carregam um porrete e patrulham o ambiente, mas não é um chefe, é só um dos muitos perigos. Caraças, olha as bochechas do gajo. Ainda está mais bonito, sombrio e detalhado. Este é mesmo gigantesco. Lançamento confirmado para 10 de outubro de 2025 para PC, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox para quem tem a versão normal do 1 já recebe o Enhanced. As pré-vendas já estão abertas, exceto na plataforma da Nintendo, tá? Quem comprar Little Nightmares 3 em pré-venda, versão digital tanto no Play 5, PC e Xbox Series, pode ganha acesso antecipado à nova versão aprimorada de Little Nightmares Enchanted Edition. A vantagem é que essa versão vem com tracing, métrica, checkpoint melhorado e várias técnicas de jogabilidade. E é claro, 4K 60 FPS. Todas as edições também Ultra HD, né? Especial da Dark Souls como bônus. É tipo assim, você pode comprar agora, nesse exato momento, do Little Nightmares 3, que você já vai poder jogar a Enchanted Edition. É isso, Enchanted Edition. Eu vou colocar aí pra vocês os valores na tela, tanto da versão do PC e como da dos consoles, tá? Pra não ficar confuso. Pausa aí, dá uma olhadinha nos valores e vê se compensa. Agora vamos falar da edição Deluxe, que é a mais interessante. A diferença é que, além do jogo base, vai incluir 2 capítulos extras, mais um traje surpresa e mais um pacote de skin dos residentes anteriores. Atualmente no Brasil, as edições Mirror Edition e Spiral Edition de Little Nightmares 3 não estão disponíveis para compra digital nas lojas oficiais da Bandai Namco ou da Bandai Namco Store. Essas edições são exclusivas da loja oficial Bandai Namco e não são comercializadas oficialmente no Brasil. No entanto, é possível que essas edições sejam disponibilizadas em lojas físicas especializadas ou em marketplace como Mercado Livre ou Amazon Brasil. Mas é importante verificar a procedência e a autenticidade dos produtos antes de realizar qualquer compra, tá? Cuidado! E com certeza vai estar custando uns R$700, pode apostar. Depois dá uma olhadinha lá e vê se vale a pena. Tem uns acessórios, uns bonequinhos, é algo bem básico, mas até que é bem legal. A franquia agora se expande para outras mídias e olha só o que vem por aí. The Loneliest One, livro para setembro. Olha, um livrozinho. Um romance de terror para jovens adultos escrito por E.C. Myers. A história acompanha Lucy, setembro, faltou ali um M. Carnaval de pesadelo, ao lado de 2 figuras assustadoras, e ela precisa descobrir em quem pode confiar e como escapar. The Saints to Now Here, HQ oficial, outubro de 2025. Publicado pela Titan Comics, a HQ traz 2 histórias paralelas. Pronto, este vídeo é só para mostrar o que é que vai sair de novo e não sei o que, né? Obscura. Mara, uma detetive investigando o desaparecimento de crianças. A pré-venda da HQ começa já em julho no site da Titan e livrarias internacionais. Bom, mano, você conseguiu escapar do loop, meu amigo? Como isso é possível? Teoria chegando em outro vídeo. The Sounds of Nightmares Part 2. A série de áudio ultrapassou mais de 2 milhões de ouvintes e ganhará uma segunda temporada, atualmente em produção. Basicamente, é só isso que temos. Muito fixe, para quem segue tudo, para quem quer seguir tudo, é fixe. É VR, mano. Também o novo projeto de Little Nightmares, uma experiência em realidade virtual feita pela Iconic Studio, ainda sem data, mas promete levar o terror para a franquia para outro nível. Tu queres ver que eu depois vou ter que comprar VR para Play 5? Mas eu estou curioso, acho que essa é a palavra certa. E para fechar com chave de ouro, um teaser de animação stop motion feito pela Tyler Del Chucho, o mesmo que olha um filmezinho, mano, louco. Pinóquio. Olha que tem nomes e direção de peso, hein? Stop motion, ainda né? Sem data, mas com visual artesanal, sombrio e extremamente promissor. Eu tô muito empolgado. Eu sempre sonhei com esse filme stop motion de Little Nightmares no estilo Coraline, e faz todo sentido ser assim. Basicamente só tivemos um pequeno trecho de como ele aqui também tá um bocado reduzido a velocidade, né? A produção estamos fazendo, fiquem de olho. O showcase foi muito mais do que um trailer, ele mostrou que Little Nightmares 3 vai muito além do jogo, é um universo sombrio, com conteúdo o Nightmares 3 vai ser além dos outros dois. Comenta aí qual parte mais te empolgou. E claro, se curtiu esse resumo completo, deixa o like e se prepara que vamos ter a maratona de Little Nightmares completa aqui no canal. É pra acompanhar comigo, hein? Que eu tô falando de Little Nightmares já faz 3 anos. Não me traem, é pra acompanhar comigo. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, meu puto.
Ouviram um bip ali? É para acompanhar. Para acompanhar o dos G, mano. Uma máquina. Está quase. Portanto, olha, foi só isto. Ok? Já sabem. Anda aí. Sabem o que é que anda aí? Vocês sabem o que é que anda aí? Stellar Blade. Stellar Blade. Yeah. E é isso. Já acabou. Tchau. Fui. Até logo.